Dando continuidade à nossa novena de libertação, rompendo as cadeias, nesse terceiro dia da novena nós vamos rezar pedindo a conversão de quem amamos, começando primeiro pela nossa conversão, rompendo as cadeias dos pecados. E eu convido você que está acompanhando, se você quiser abrir na página 51 da novena, nós podemos ver aqui nesse livro que eu deixei muito claro que o pecado pode impedir sim a bênção de Deus, como eu citei aqui uma passagem do livro do profeta Isaías, no capítulo 59, versículos 1 e 2, Isaías 59, 1 e 2. Assim nos diz a palavra de Deus: Não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, e nem seu ouvido demasiado surdo para ouvir. São os nossos pecados que colocaram a barreira entre nós e o nosso Deus, de modo que a face se oculta para não nos ouvir. Então o pecado coloca essa barreira. O pecado venial, aquele que nós podemos ser perdoados mesmo no ato penitencial de uma missa ou diariamente. Esse pecado, se cometido muitas vezes, ele pode endurecer a nossa alma, tornar o nosso coração empedernido. Já os pecados mortais podem nos privar da graça de Deus. Como nos diz o Catecismo da Igreja Católica, número 1035, palavra da Igreja: as almas dos que morrem em estado de pecado mortal, após a morte, descem imediatamente aos infernos. Deus não manda ninguém ao inferno, Deus é salvação e bondade. Mas nós, por nossa própria livre e espontânea vontade, insistindo em pecados, insistindo em desobedecer aos mandamentos do Senhor, podemos traçar para nós um caminho de infelicidade e de sabores. Mas nós podemos também pedir a Jesus que nos liberte desses pecados, porque o próprio Jesus nos fala no capítulo 8 do Evangelho de São João, que quem se entrega ao pecado é seu escravo. João 8, 34 a 36. Então, quando o pecado é cometido com frequência, causa em nós um enfraquecimento e uma escravidão. Por isso, nós vamos pedir a Jesus, através de 5 atitudes, que Deus nos dê força para rompermos com o pecado, e também nós faremos essa oração por quem amamos, às vezes pessoas maravilhosas, bondosas, mas que estão hoje num caminho que não é de santidade. Então a nossa oração, em nome de Jesus, vai alcançar essas pessoas que nós amamos. Aqui na página 52 do livro Rompendo as Cadeias, novena de libertação, a primeira atitude para romper com o pecado, nós vamos pedir isso também por quem amamos, é pedir ao Espírito Santo o convencimento a respeito do pecado. Jesus nos fala no capítulo 16 do Evangelho de São João, versículos 7 a 9. Entretanto digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Então quem convence o pecado não somos nós. Quem convence a largarmos o pecado é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo, quem nós amamos, para largar todas as atitudes de pecado que desagradam a Deus. Segunda atitude para nós rompermos com o pecado e termos acesso pleno às bênçãos e graças de Deus, aqui na página 53, arrepender-se. Jesus nos fala lá no capítulo 11 do versículo 20, ele vai censurar algumas cidades que ele realizou grande número de milagres, Cafarnaum, Betsaida. Mas aquele povo, mesmo vendo os milagres, não se converteu, porque não se arrependeram dos seus pecados. Assim diz em Mateus 11, versículo 20. Depois Jesus começou a censurar as cidades onde tinha feito
grande número de seus milagres, por terem recusado arrepender-se. Quando nós pedimos um arrependimento sincero, que é aquele desejo de não cair. Jesus, eu sou fraco, eu não quero cair no pecado mais. Mas só quem dá esse arrependimento é o Espírito Santo. Por isso esses dois primeiros passos tão importantes, que é pedir o Espírito Santo para convencer e arrepender-se, depende do Espírito Santo, mas depende também da nossa força humana, nosso desejo, nosso empenho. Então olhe agora, fala: Jesus, dá a essa pessoa que eu amo o arrependimento dos seus pecados. Toque ela, Jesus. É uma pessoa tão boa, tem tantas virtudes. Não deixe ela se perder. Não deixe o coração dela ficar duro no pecado. Na página 54 do livro, vem a terceira atitude para romper com o pecado e ser curado. A confissão. E aqui estou falando da confissão ao sacerdote. Porque a confissão, ela nos abre a uma profunda cura, como vai nos dizer o apóstolo São Tiago na sua carta. No capítulo 5 de São Tiago, versículo 13 a 16, a palavra de Deus vai nos dizer assim: está alguém entre vós triste? Reze. Está alegre? Cante. Está alguém enfermo? Chame os sacerdotes, os presbíteros da igreja, e esses façam sobre ele oração, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, serão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Aqui não fala que nós podemos ser perdoados confessando o nosso pecado diretamente a Deus, não. Uns aos outros. E aqui fala em chamar o sacerdote. E nós sabemos que o confessionário é chamado de o tribunal da misericórdia. O tribunal humano, você tem que provar sua inocência para não ser condenado. No tribunal da misericórdia, que é o confessionário, o sacerdote perdoa em nome de Cristo. Não em nome dele, porque ele também precisa se confessar, ele é um pecador. O tribunal da misericórdia, nós temos que provar que somos pecadores. Sou pecador, eu pequei, eu me arrependo. Eu quero emendar. Então a confissão nos libera uma profunda graça e uma cura. E nós somos curados quando fazemos uma boa e sincera confissão. No final da página 54 vem a quarta atitude para nós vencermos o pecado em nossa vida. E para quem nós amamos, vencer o pecado. Fugir das ocasiões próximas. É interessante. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, lá no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, uma oração ensinada pelo próprio Jesus: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. A gente pede a Jesus que nos ajude a não entrar no caminho da tentação, ou seja, fugir das ocasiões próximas. Aquela ocasião que pode me levar a um pecado. Por exemplo, se a pessoa tem um problema de afetividade, ela não pode nunca ficar olhando filmes e coisas que têm imagens indecentes. Tem que procurar desviar os olhos daquilo que não é de Deus. Inclusive aqui a gente pede que a pessoa tenha coragem de romper, inclusive, com amizades. Não é romper completamente, mas não ter mais aquele convívio. Nós vamos ser sinal de Deus para elas. Sal no meio da massa, mas nós não podemos ter convívio pleno com as pessoas que não querem a santidade e querem o pecado. Por isso, algumas amizades que podem nos levar ao pecado, essas amizades precisam ser afastadas com caridade, com amor, sem deixar de orar por elas, sem deixar de amar. E a quinta atitude para romper com o pecado, que está na página 56 do livro Rompendo as Cadeias, penitência e oração. No capítulo 9 do Evangelho de São Marcos, versículo 14 em diante, quando Jesus expulsa o demônio do menino epilético, logo após o menino ficar livre, os apóstolos ficam admirados e perguntam a Jesus: por que nós não podemos libertar esse menino?
E Jesus fala, esse tipo de mal só pode ser libertado mediante o jejum e a oração. O jejum, que é a mortificação da carne, a penitência, enfraquece os desejos da carne e nos fazem fortes contra o pecado. Toda vez que você faz um jejum por si ou por quem ama, uma penitência, aumenta em nós e em quem nós amamos a vontade de se aderir completamente a Deus. Por isso o jejum, a penitência, ele é muito útil para nós e para quem nós amamos. Para nós, para vencermos os inimigos da alma, que são três. Segundo São João da Cruz, os três inimigos da alma é a carne, o mundo e o demônio. E quando nós enfraquecemos a carne, fazemos a penitência e o jejum, o mundo e o demônio não nos vence, mas nós podemos ter a vitória contra o mal. E agora eu convido você a fazermos a oração por quem amamos e por nós mesmos, a oração da novena que está na página 58, a oração do terceiro dia da novena. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração para que o Espírito Santo convença a respeito do pecado. Peço em nome de Jesus que o Espírito Santo me convença a respeito do pecado. Não quero ficar orgulhoso como aquele irmão mais velho da passagem do filho pródigo. Não quero ser como os fariseus que não se deixaram curar por Jesus por causa da altivez. Convença-me, Espírito Santo, Consolador, de que preciso mudar, de que não posso mais continuar uma vida sem santidade. Se eu estiver com alguma atitude que te desagrada, Senhor, dá-me o devido conhecimento e a vontade de mudar de vida. Mas peço também que o Senhor toque com a tua mão essas pessoas pelas quais estou fazendo essa novena. Você pode até dizer o nome agora. Fale o nome das pessoas que você ama. Fale, Jesus, que o Espírito Santo toque essa pessoa e saiba que muitas graças serão alcançadas ao final dessa novena, que você vai poder testemunhar com muita felicidade. Jesus, convence-as com o teu amor para que mudem de vida e se convertam. Segundo, aqui na página 59, oração de arrependimento de todo pecado. Senhor Jesus, eu me arrependo sinceramente de todo o pecado que eu cometi contra a minha pessoa e contra o meu próximo, e contra a natureza e contra ti. Não quero mais cometer esses erros e falhas que machucaram a minha alma e deixaram marcas tristes em meu coração e me afastaram de ti, que és fonte de toda a felicidade. Tenho consciência de que por causa do pecado aconteceram muitos problemas, sofrimentos que poderiam ser evitados se eu não tivesse cedido e caído na tentação. Também te peço que toques o coração das pessoas por quem faço essa novena, que se arrependam e se voltem inteiramente para uma vida nova. Terceiro, oração para que o Espírito Santo dê força para fugir das ocasiões próximas. Espírito Santo, que és o nosso sustento e nosso apoio, eu te peço que me ajudes a fugir das ocasiões que favoreçam o pecado ou que minam a minha resistência. Quero ter um coração voltado para Jesus, meu Senhor e Salvador. Quero cortar os relacionamentos errados. Quero ter uma vida equilibrada. Tira de mim todo o excesso, todo tipo de relaxamento espiritual que tem deixado minha alma fraca diante da tentação. Em nome de Jesus Cristo e pelo seu sangue derramado na cruz, espontaneamente renuncio a Satanás e ao pecado. Renuncio a todas as suas tentações e seduções. Renuncio a todo tipo de pecado que tenha praticado,
quer seja por minha fraqueza ou por minha ignorância. E faço essa oração de renúncia, orando também por aqueles que precisam renunciar ao mal. Quarto, aqui na página 60. Oração de renúncia a todo tipo de pecado cometido contra o nosso próprio corpo. Renuncio ao pecado da gula, da embriaguez, do consumo de drogas e do tabagismo. Renuncio ao pecado do egoísmo, da vaidade, da ambição, da mentira, da calúnia e da fofoca. Renuncio a todo tipo de pecado venial, seja por pornografia, pecados visuais, por conversas indecentes ou por desejos impuros do meu coração. Renuncio à preguiça, ao comodismo, ao desamor à minha pessoa. Renuncio ao pecado da autocondenação e autoflagelação. Não aceito o pecado em minha vida e te peço, Jesus, que me liberte de todo mal e de todo desamor à minha própria pessoa. Faço essa oração de renúncia ao pecado, primeiro para mim, por mim, e também intercedendo pelas pessoas a quem clamo a libertação, para que elas possam voltar-se ao Senhor, buscando uma vida nova. Quinto, oração para quebrar todo tipo de pecado cometido contra o próximo. Senhor Jesus, quero pedir perdão por todo o pecado que eu cometi contra o meu irmão, contra a minha irmã, por falta de caridade, por não conseguir amar especialmente as pessoas mais difíceis. Arranca de mim todo ódio, todo tipo de ressentimento que guardo contra alguém. Fale o nome da pessoa. Não é fácil perdoar, mas com a ajuda de Jesus, olhando para um crucifixo, o próprio Jesus disse: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Pensa agora: Jesus, eu não quero ficar magoado. Tira também do meu coração todo tipo de inveja, desonestidade, mentira, difamação e todo tipo de maldade do coração. Eu te peço, Jesus, que arranque do meu coração todo o ressentimento e todo sentimento mau em relação a pessoas que já me prejudicaram. Sexto e última oração. Oração para restaurar o desejo de uma santidade por nós e por quem nós amamos. Senhor Jesus, eu desejo de todo o coração ter uma vida digna de filho, de filha de Deus que sou, para qual fui chamado. Não quero mais enveredar nos pecados, especialmente aqueles que têm me tornado dependente e escravo. Dá-me a graça de buscar a confissão, a Eucaristia, a oração, as práticas de penitência e jejum, a fim de vencer toda a tentação e o pecado, para que ele não se enraize em minha vida. Salva-me, afasta de mim as ocasiões próximas, aquelas que podem me fazer cair. Dá-me forças para romper com aquilo que me escraviza, mesmo que isso signifique muito para mim. Eu aceito que o Senhor tire do meu coração todo apego ao pecado, mesmo que eu ache esta prática que me dê muita satisfação. Não quero viver uma vida longe de Ti, pois sei que somente ao Teu lado posso ter a felicidade e a paz que tanto aspira o meu coração. Que esse desejo de buscar de todo o empenho a santidade seja estendido também às pessoas pelas quais faço essa oração e essa novena. Peçamos por último agora a intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, a quem chamamos carinhosamente hoje Nossa Senhora de Lourdes, para que ela nos ajude a romper com o pecado. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E peçamos que o arcanjo São Miguel nos guarde contra todo mal. São Miguel Arcanjo, rogai por nós a Jesus para sermos livres do pecado. Não perca a novena de amanhã. Que Deus abençoe você, ricamente sua família. Em nome do Pai, do Filho
do Espírito Santo. Amém. Aleluia.